A gente vai dar continuidade ao debate, mas antes eu quero chamar o Johnny aqui do Rio de Janeiro. Olá, Johnny. Boa noite, Bárbara. Estamos falando aqui do teleposto Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras. E a dúvida é a seguinte: o maior desafio que nós, professores, encontramos em relação à leitura e à escrita é quando nos deparamos com alunos com dificuldades. Daí nos perguntamos, onde está a deficiência? No professor das séries anteriores ou no sistema onde o governo impõe a promoção automática, né, derrubando toda uma proposta de educação democrática? O que fazer diante dessa situação? Será que as disciplinas sendo trabalhadas juntas ajudariam nesse sentido? Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Johnny, pela sua participação. A Maria da Graça. Sim, o Johnny tocou num problema sério, difícil. Agora, me parece que, enfim, com relação à questão da promoção automática, me parece que essa ideia é uma ideia muito boa. Acabou que ela foi implementada nos vários estados do Brasil de uma maneira que foi meio atropelada e ela, afinal, não funcionou. Mas eu acho que é preciso que a gente pense que a escola é lugar de inclusão. A escola não é um lugar... a escola não pode funcionar como um portão estreito, né, e que vai impedir a entrada do cidadão. A escola não é um filtro para separar os melhores e os piores. Os piores caem fora, vão para a rua, enfim. Os alunos têm que ficar na escola e a escola tem que se haver com eles, tem que dar um jeito. Agora, eu acho que, enfim, esse processo de promoção, não é a questão da promoção automática, mas é de que a escola precisa incluir os alunos, inclusive os que têm dificuldade, e precisa encontrar maneiras de colocar esses alunos no lugar que se deseja, enfim, de desenvolver as habilidades linguísticas e cognitivas desses alunos, okay, mas não julgando na rua. Não... Desculpa interromper, professora, eu até quero esticar um pouco esse assunto, mas antes, vamos chamar a Nazaré do Rio de Janeiro, que ela já está aguardando a gente na linha. Olá, Nazaré, como vai? Orientadora Nazaré, com alunos do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos e professores locais. No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan cita que de vez em quando tem a sorte de lecionar no jardim de infância e diz que lá as crianças são cientistas natos, são curiosas, intelectualmente vigorosas, pois não têm medo de perguntar, de investigar, tentam, imaginam. Algo acontece entre o primeiro ano escolar e o último ano do ensino médio que os fazem temer as perguntas e a participação. Seria o fato de que trabalhar com o texto implica trabalhar com incertezas e com os erros, porque escrever é produzir e não reproduzir velhas incertezas, muito conveniente na hora de apontar acertos e erros. Boa noite e obrigada. Professor Paulo. Deixa eu juntar um pouquinho as duas coisas. Eu queria pegar a ideia da leitura e das dificuldades de leitura. Eu acho assim, ó, o professor tem que botar uma coisa... O Vanderlei disse assim, o problema da escola é a questão da modalidade, não é isso? Quer dizer, então assim, o que é o português da escola para nós? O que é o português que está no livro? É uma língua que a gente não fala, mas é uma língua na qual a gente tem de escrever e é a língua que a gente vai tomar contato com os conteúdos da leitura. Então é assim, o que o Vanderlei disse? A leitura e a escrita é fundamental para a gente entender qualquer coisa da escola. Mas tem mais. Quer dizer, o aluno da gente só vai aprender português se ele for leitor. Quer dizer, se ele não for leitor, ele não vai aprender português. E ele não vai aprender ciências, geografia, matemática, não vai aprender nada se ele não for leitor. Então é óbvio que todo mundo precisa, né, transformar os alunos em leitores. E transformando os alunos em leitores, a gente começa a lidar exatamente com a diversidade, com a incerteza, com as
inúmeras respostas. Agora, né? professor, desculpa interromper, eu fico me colocando no lugar do Johnny, por exemplo, eu não sei o que eu faria se eu fosse professora e recebesse um aluno vindo de uma outra série, que vamos chamar aqui de dificuldades nessa leitura e nessa escrita, e que ele não tem o mesmo desenvolvimento do que a turma, ou não está no nível daquela turma e tem dificuldades de... Pode, claro, o professor João já me pediu, por favor, posso entrar? Eu fico me perguntando o que seria possível fazer. É claro que a professora já disse que essa promoção automática deveria ter sido, ou deve ser melhor trabalhada em diferentes lugares, ou, né, de acordo com as secretarias, com o que as secretarias desenvolvem. Mas isso não acontecendo, e o professor recebendo um aluno que tem essas dificuldades que o Johnny apontou, qual é a saída? O que eu faço? Qual é o caminho? Bom, eu vou entrar claro. nessa discussão levantando a seguinte questão. Nós temos que nos acostumar de uma forma ou de outra a darmos aulas aos alunos que temos e não aos alunos que queremos. Bom, o processo falso, mas quantitativamente real, é que a escola se democratizou, ponham-se todas as aspas que quiserem em cima dessa palavra democratização, inclusive no sentido da permanência do aluno na escola. Na verdade, isso que hoje nós estamos chamando do aluno com dificuldades, nós sempre tivemos na escola, só que nós não sabíamos que tínhamos, porque antes dele nos mostrar a dificuldade, ele já tinha sido expulso da escola. Tá? O processo de uma escola inclusiva, obviamente, nos coloca um conjunto de questões. O que significa que nós temos que pensar uma qualidade de escola, não relativamente à escola que foi do passado, e nem recuperar uma qualidade do passado, mas construir uma outra qualidade. Por exemplo, veja, a criança é vigorosa, imagina, tenta, tá? Nos colocou a professora Nazaré na citação que faz do Mundo Assombrado. Ora, durante 11 anos ela é corrigida. Toda vez que tenta escrever uma palavra que ela nunca escreveu e errou, ela é corrigida. Como é que ela vai continuar tentando? São 11 anos de construção do último ano do ensino médio. Não é um ano que constrói o final do ensino médio. É, na verdade, 11 anos de tentativas e correções. Imaginação e correção. Seria de alguém dizendo para ela o tempo inteiro que ela não sabe escrever. Porque se você corrige, você está partindo do princípio de que, olha, você não sabe. E pior ainda, quer dizer, você aprova... Quando você tenta errado. E quando aprova o aluno que diz aquilo que a escola lhe ensinou, e você não tem a mínima certeza se este aluno escreveria, digamos, ortograficamente correto, tá, naquilo que tentasse, que não foi o que a escola ensinou. Tá certo. Eu vou pedir só um minutinho, professor, porque a gente tem muitas perguntas ali com a Mônica e a gente vai tentar responder a todo mundo. É verdade, Bárbara, eu sinto que a gente vai ter que correr bastante. Hoje tá bom. Bom, a pergunta é da orientadora de aprendizagem Lucimar, do Teleposto de Três Rios. Utilizando a entrevista da revista Nova Escola de setembro de 2001 com a escritora Ana Maria Machado, uma de suas constatações é de que ninguém contrata um instrutor de natação que não sabe nadar, mas temos professores que não sabem ler. Mas temos professores que não leem. Como desenvolver o gosto pela leitura nos alunos com professores que não leem? Professor Paulo? Graça tinha uma resposta interessante para essa questão. Por favor, então, Graça. Sim, essa pergunta me faz lembrar um artigo de um colega meu, que é professor da Faculdade de Educação da UFMG e é do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, em que ele discute exatamente isso. Será que o professor não lê? E ele faz uma pesquisa sobre isso. Aliás, o professor é o Antônio Augusto Gomes Batista, que a gente chama de Dutti, acho que ele é mais conhecido como Dutti. Bom, mas ele faz uma pesquisa para ver isso. E o que ele constata na pesquisa é o seguinte: não é que o professor não lê, o professor não lê aquela leitura que é prestigiada e que é considerada como boa leitura. O professor lê, né? Agora, entre essa questão está permeada também de uma outra coisa, que é o seguinte: os professores que estão atualmente na sala de aula são, muitas vezes, a primeira pessoa da família que chegou a um curso universitário.
Então ele vem de uma família que não tem uma tradição de leitura, dessa leitura literária que dá prestígio. E é alguém que já fez muito, que fez uma caminhada muito grande se apropriar da cultura dominante, etc. Mas ele ainda não chegou naquilo que é legitimado pela sociedade. Mas isso não significa que esse professor não lê. Só que ele pode não ler na quantidade e aquele tipo de leitura que dá prestígio. Okay. Né? Bom, no próximo bloco vamos conferir como uma escola municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalha com a leitura e com a escrita em todas as áreas do conhecimento. Salto para o Futuro volta.